Qual a influência da nutrição no processo de recuperação de cirurgia plástica? Quais os alimentos que melhoram a cicatrização? Quais os alimentos que melhoram a paciente desinchar no pós-operatório? Este é o tema do dia. Sou Mário Medeiros, cirurgião plástico, e a doutora Thaís Lacerda, especialista em nutrição esportiva. Olá Thaís, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite do nosso canal. E nós vamos falar hoje sobre nutrição e cirurgia plástica. E várias dúvidas nós temos acerca disso. É um prazer, Mário, estar aqui com você, falando desse tema tão importante, né? Tantas pessoas têm dúvidas sobre isso. Exatamente, porque assim, o que a gente mais vê, vejo no consultório, são pacientes com dúvidas no pós-operatório em relação à alimentação, tá? E o que você vem a falar para mim sobre essas dúvidas? A primeira dúvida mais frequente que tem é o que eu posso comer no pós-operatório. Eu acho que primeiro a gente tem que cuidar do pré-operatório, né? Muita gente pensa só no depois da cirurgia e antes, né? Então, um estado nutricional adequado, estar boa nutricionalmente falando, comendo bem, se alimentando de forma correta, é fundamental para ter uma recuperação lá depois da cirurgia. Então, isso é para que a cirurgia ocorra de forma correta, para que não tenha nenhuma intercorrência. Então, isso é base. Para a recuperação, para o pós-operatório, a gente tem que cuidar de vários fatores. O principal deles seria a água e hidratação. Exatamente. Hidratação é fundamental, né? Exatamente isso que eu falo para os pacientes. A hidratação é muito importante, uma vez que a gente vai retirar líquido dela. Vamos supor, por exemplo, uma lipoescultura, onde a gente retira em torno de 4 litros de gordura de uma paciente. Uma paciente dessa está desidratada. Exatamente. E além disso, ela está inflamada. O que você sugere no pós-operatório para isso, mais ou menos? As pessoas acabam ficando mais tempo em casa, não tem aquela transpiração por conta do exercício e acabam negligenciando essa água que é tão importante. Então, o que eu falo da recomendação? Sempre bater em cima que precisa tomar água, mesmo sem estar com sede, neste momento pontual. Então, eu não vou alertar só para essa sensação de sede. Sucos. Tá? Sucos mesmo que sejam de baixa caloria, com as frutas que têm uma quantidade um pouco menor de carboidrato. Alguns tipos de chá são indicados nesse momento. Cuidado, porque tem alguns que exercem esse efeito diurético também. Então acaba não sendo tão interessante. E frutas ricas em água. Então a gente tem o abacaxi, que tem muita água, a gente tem a melancia, que é uma fruta que tem muita água, tem pouquíssimo carboidrato. Então eu vou deixar o meu paciente consumir mais alimentos que têm uma quantidade de água maior. E tá sempre bebendo água. A dica tá lá em casa de repouso, tá com a garrafinha de água do lado. Eu tenho pacientes que chegam para mim e fazem: doutor, eu posso comer carne de porco? Eu faço: você pode comer qualquer tipo de carne, contanto que não seja gorda. Você pode comer qualquer tipo de alimento, contanto que não seja alimento muito industrializado. Uma vez, Thaís, que no pós-operatório a paciente está com estímulo inflamatório, está com um processo inflamatório intenso no organismo. Então, assim, e aí, além disso, a mucosa do estômago está sensível por conta disso e ainda está tomando medicamentos para aliviar a dor, medicamentos antibióticos. Então, tudo isso pode predispor a quadros de náuseas, enjoos e vômitos, que pode aumentar o quadro de desidratação. Então, assim, eu sou mais simplista e simplório ao falar que é para pacientes não comer comidas industrializadas, mas o que você recomendaria para esses pacientes que estão aqui olhando para você agora, que foram operados, e dizendo: olha, eu queria uma dica prática de o que comer no pós-operatório. Certo. Então, vamos entender que a base da alimentação tem que ser o consumo de frutas, verduras, hortaliças, as raízes, as proteínas. Aí entra, proteína é importante e não tem essa questão de carne de porco. Eu prefiro, no primeiro momento, uma proteína de digestibilidade melhor, porque ela vai estar se movimentar, então ocorre uma alteração na digestibilidade. E a questão da prisão de ventre, que é muito comum. Então, a fibra, ela não pode ser esquecida. Eu preciso melhorar o peristaltismo intestinal delas. Você está certíssimo. Uma alimentação rica em fibras, com grãos, com hortaliças, com acréscimo de aveia ou até o farelo de aveia, que tem uma quantidade um pouco menor de carboidrato. Isso vai fazer o intestino funcionar um pouco melhor. Hidratação, alimentos, comida natural, de verdade. Os industrializados, eles devem ser retirados para qualquer público. Se eu estou colocando açúcar, gordura saturada, naturalmente aquela paciente que está em um estado de inflamação que foi gerado por um trauma cirúrgico, vai aumentar aquilo ali. Então eu tenho que oferecer para ela uma dieta com uma característica anti-inflamatória. Não é um alimento anti-inflamatório, porque isso não existe. É uma dieta que tem uma característica de ser anti-inflamatória. Como é que eu consigo isso? Peixes gordos, ricos em ômega 3, alimentos que tenham uma grande quantidade de antioxidantes, as frutas, que são aquelas que têm a casca mais vermelha, antocianinas, os flavonoides, os fitoquímicos. Então, capricho nesses alimentos porque eles vão te fornecer muitos nutrientes. Tá vendo as dicas que a doutora tá dando? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma alimentação que
melhora a cicatrização, alimentos que podem melhorar na cicatrização num pós-operatório cirúrgico, o que tu indica? Existe sim, com certeza. Eu tenho que pensar na vitamina C. Vitamina C é antes, durante o processo, né? Vitamina C está relacionada à imunidade e está relacionada à formação de colágeno também, a sua produção endógena, que é necessário para essa reparação tecidual. Então, quais são os alimentos fontes de vitamina C? Laranja, limão, acerola. Então, eu tenho que ter uma dieta rica em vitamina C. Eu tenho que pensar na proteína na dieta. Carne, ovo, frango, peixe, leite, whey protein é excelente, né? Tem um valor proteico, uma biodisponibilidade muito boa. Então, há uma diminuição da quantidade de proteínas, há uma redução. Existe um catabolismo muito intenso. Exato. Por conta exatamente do processo inflamatório muito intenso. O catabolismo quer dizer o seguinte, você está consumindo muita energia. E por conta desse processo catabólico, que é o estresse cirúrgico, então é necessário você ter fonte proteica, é isso que ela está falando. Exatamente isso que ela está falando. Agora, doutora, eu fiz minha cirurgia, tô linda e operada, eu vou chutar o balde. E aí? Vai perder o dinheiro que você investiu na cirurgia. Exatamente. Não existe uma dissociação entre cirurgia plástica e nutrição. As coisas estão associadas. Por isso que eu chamei a doutora para a gente conversar sobre isso, porque tudo é um trabalho multiprofissional, onde o cirurgião plástico atua fazendo o procedimento, a paciente tem que ter a sensibilidade de saber que o pós-operatório vinculado às drenagens linfáticas, a exercício físico e à nutrição, que é fundamental, é um fator contributivo e agregador para quê? Para o sucesso da cirurgia. Exatamente, tem que andar tudo junto, né? Por isso a importância de trabalhar os profissionais em equipe, né? Isso é fundamental. E eu estou muito grato por trazer a Thaís aqui hoje, porque exatamente é isso. O formato desse canal vai ser a gente trabalhar em conjunto, porque não existe uma especialidade isolada, não existe um profissional maior que o outro. A gente trabalhando em conjunto, o sucesso é de vocês, dos nossos pacientes. Thaís, eu tenho uma dúvida muito frequente das pacientes, é o seguinte. Doutor, é o seguinte, eu operei, estou há 15 dias de cirurgia, estou desinchando, estou fazendo as drenagens, estou começando a fazer atividade física, eu preciso fazer dieta. Como é minha dieta nesse período? Eu falo para os pacientes porque essa volta da atividade física, com em torno de 3 semanas a 1 mês de pós-cirúrgico, contribui para o desinchar. Mas a dieta é fundamental. Esse tipo de dieta, em torno de 2 semanas a 1 mês depois da cirurgia, o que você indica? Primeira coisa é que até 7 dias depois do processo cirúrgico, eu não posso trabalhar com uma dieta hipocalórica. Hipocalórica é com quantidade baixa de caloria para aquelas pessoas que querem emagrecer. Para que haja emagrecimento, fez a cirurgia, mas ainda está acima do peso. Ela precisa consumir menos do que gasta. Então, até 7 dias eu não posso aplicar nenhum tipo de dieta restritiva para esse público, de 7 a 10 dias. Elas estão na fase ainda de recuperação tecidual. Eu preciso ofertar nutrientes, carboidrato, glicose para poder haver essa restauração. Para ter um melhor turnover celular e a paciente ficar mais bem recuperada e com a cicatrização boa. Exatamente. E uma dieta com uma quantidade maior de proteína. Hoje a gente já tem vários estudos mostrando que uma recomendação maior de proteína nesse período, ela é benéfica para o paciente. Após esse período, se a paciente estiver acima do peso, aí a gente entra sim com uma dieta de acordo com a necessidade dela, fazendo uma avaliação dela para saber quanto é que ela precisa, qual é a taxa metabólica, o que é que ela está gastando, qual é o tipo de exercício que ela vai fazer, qual é a demanda dela para que ela possa emagrecer. Tem uma pergunta para você. Esse status inflamatório que ela está, inchado, depois de 15 dias após a cirurgia, não pode atrapalhar um pouco a tua consulta, né, em relação, vamos supor, à bioimpedância? A bioimpedância, sim. Ao adipômetro, que é dobras cutâneas, e a ultrassom, que é outra metodologia de avaliação, não. A bioimpedância, a leitura é feita por corrente, é feita por água. Exatamente. Essa atrapalha por conta do inchaço. Ela não pode ser feita em mulheres que estão no período pré-menstrual, elas não podem ser feitas tem algumas recomendações, uso de diuréticos, uso de medicação para pressão. Então, tem que ser evitado. Essa metodologia atrapalha. A maioria das pacientes que eu tenho, elas estão acima do peso, tá? Eu opero, eu faço a lipoescultura, mas elas estão acima um pouquinho do peso. Então, é muito difícil a paciente que chega para mim e eu peço para ela emagrecer antes, junto com a nutricionista, elas ficam muito ansiosas em relação ao procedimento cirúrgico e terminam não chegando no peso ideal para a cirurgia, tá? Então, possivelmente, a maioria precisa sim de uma continuidade, uma dieta com a supervisão do nutricionista. E eu queria entender que você falasse para elas da importância da nutrição no pós-operatório para melhora, para o ganho de resultado.
Entendeu? O que eu digo sempre? Não existe nenhuma fórmula mágica. Cirurgia, uma lipo é fantástico. Você vai perder ali aquela quantidade de gordura, mas se você não cuidar, você volta a engordar. Não existe emagrecimento sem mudança de comportamento, sem mudança de hábito. Então nada disso sozinho funciona. Nem anorexígeno, né? Qualquer remédio para emagrecer, nem cirurgia, nem bariátrica, nem plástica vai funcionar se a gente não tiver uma mudança de hábito. Então é fundamental, sim, ter um acompanhamento nutricional ou ter melhoras dos seus hábitos alimentares. Saber comer de forma correta, de acordo com o que você precisa, de acordo com a sua necessidade. Isso é básico, senão você não consegue emagrecer. Se fosse fácil emagrecer, 56% da população não estaria acima do peso, né? Eu pego algumas pacientes minhas que a gente transforma elas com a cirurgia e a gente percebe que elas não conseguem dar o segmento. Justamente como você falou, a alteração de hábito é muito importante. Dar segmento com um bom suporte nutricional é fundamental para o resultado a longo prazo. Sabe o que acontece? É que as pessoas elas querem ser emagrecidas, elas não querem participar do processo, elas não querem emagrecer. Então é mais fácil colocar toda a responsabilidade sobre você. Elas vão chegar sobre você, doutor, me deixe magra, vai entrar lá na mesa de cirurgia e vai achar que vai sair magra, quando na verdade isso não acontece. Então é muito importante ter uma conscientização do que é o processo de emagrecimento. Exatamente. A cirurgia ela entra ali como uma aliada. Exatamente. Mas se eu não tiver essa consciência de me alimentar melhor, de fazer atividade física, de dormir bem, de controlar o estresse, isso não vai ser duradouro, os resultados não vão persistir. Exatamente. Eu falo que a cirurgia é como se fosse um trampolim. A gente consegue dar um ganho para ela exponencial, mas a partir daí é com ela, porque a gente percebe que eu consigo emagrecer 3, 4 quilos de uma paciente, mas mais que isso, eu tenho pacientes que emagreceram 12 quilos após a cirurgia, e não foi eu que tirei, foram simplesmente a adequação dela a esse novo estilo de vida, e a gente vê uma transformação brutal com a paciente, mas a gente percebe que ela tem que ter suporte nutricional adequado, porque senão ela volta a engordar, da mesma forma que eu já tive pacientes que eu percebi que engordou mais que estava na cirurgia. Então assim, a cabeça e a vontade de mudar é muito importante. E o procedimento cirúrgico só dá 50% do resultado final, basicamente, ou até menos. Se a paciente não tiver uma consciência que o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia, ou até mais, o investimento que ela teve na cirurgia plástica, ela perde. Aí ela fica insatisfeita com o médico. Aí é por isso que eu preciso de você. Estamos juntos. Vamos cuidar do todo, né? Vamos cuidar da cabeça, vamos cuidar da cirurgia, da alimentação, do exercício. Eu acho que é isso que faz a diferença. Exatamente. E constância. Exatamente. Porque não adianta fazer uma vez. Não é uma vez na cirurgia que vai dar resultado, não é uma vez na nutricionista que vai dar resultado. É constância em alimentação correta, é constância em exercício, é constância no tratamento como um todo, né? Exatamente. E o que você recomenda nessas pacientes que estão faltando uns 15 dias para a cirurgia? Tem um paciente que está faltando 15 dias para operar, não é? Você que está olhando. Então é o seguinte... Doutor, o que eu posso comer? Eu pergunto, esse tipo de pergunta eu tenho. Doutor, minha cirurgia é semana que vem. Eu posso comer? Eu posso tomar uma cervejinha essa semana? Eu posso beber esse final de semana? Doutor, eu vou fazer minha lipo, esse final de semana eu vou comer o chocolate que eu nunca comi na vida. Então, eu queria que você falasse para essas pacientes, porque elas pensam que é como se fosse uma coisa, eu vou pro abatedouro e nunca mais eu vou fazer o que eu faria antes. A gente vê que até pacientes que fazem cirurgia bariátrica, se não tiver uma boa conscientização, apesar, mesmo com o estômago restrito que ele tem, ele vai tomar leite condensado. A gente vê isso e por isso que tem pacientes que têm reganho, se não tem uma boa conscientização. Então, o que você indica para essas pacientes que têm 15 dias para operar com uma cirurgia plástica? O que você sugere para elas? Primeira coisa é a conscientização. As pessoas vão naquela questão de é proibido comer isso, é proibido comer aquilo, por isso é que vão comendo tudo, porque acham que se for para a cirurgia não vai poder comer mais nada depois. Exatamente. Então tudo que é proibido gera essa questão de compulsão depois. Primeira coisa é isso. Antes da cirurgia eu preciso estar com o meu corpo muito bem nutrido, com o meu sistema imunológico ok, para que não ocorra nenhum problema durante a cirurgia. Então a gente vai caprichar para a minha imunidade. O que eu vou preferir aqui? Alimentos. Frutas, verduras, hortaliças, onde é que eu vou encontrar mais vitaminas e minerais para fortalecimento do meu sistema imunológico. Muitas dessas pessoas vêm naquele processo de redução de peso. Então eu vou continuar evitando açúcar, industrializados, que isso todo mundo deveria evitar, tá? Isso é recomendação para todas as pessoas. Quanto ao álcool, o teu corpo demora 42 horas para eliminar esse acetaldeído, né? Então, eu não acho algo interessante antes do processo cirúrgico. Um elemento que eu coloco uma semana antes, que eu acho importantíssimo na dieta, seria o ferro. Exatamente. Ou a alimentação, que a gente encontra o ferro da carne, que é um ferro disponível, o ferro do frango, ou o ferro não disponível, que seria o ferro do feijão, da lentilha, do grão de bico, das leguminosas de forma geral. E a vitamina C, porque a vitamina C ajuda na imunidade e ela vai ajudar
também na absorção desse ferro que é não disponível. Então, ela é bem importante. Antes da cirurgia, a gente capricha no ferro, porque você vai perder sangue durante o processo cirúrgico, você vai perder esse nutriente. Então, uma semana antes, a gente dá uma caprichada nisso aqui, cuida bem da imunidade, deixa o aporte nutricional ok, para que a cirurgia ocorra tudo bem. Tá vendo, meninas? Ferro antes da cirurgia. 15 dias, uma semana antes da cirurgia, então é necessário. Vitamina C, ferro, suplementação com proteína, que tem ferro, suplementação com grãos que tem ferro e até suplementação oral de ferro. Então, assim, algumas pacientes já perguntaram para mim isso, eu já tive esse tipo de exemplo. Doutor, eu vou comer o McDonald's, eu vou comer o meu fast food antes da cirurgia. Aumenta o processo inflamatório do organismo, a paciente já fica mais inflamada, então já pode dificultar a cicatrização, né, doutora? Se isso for em excesso, sim. Se ela for comer só um sanduíche, ter uma alimentação básica saudável, não tem esse impacto todo de inflamar. Depende do contexto. Se ela já vem comendo gordura saturada, açúcar, com certeza. E McDonald's não é comida, né, gente? É plástico. Venhamos e convenhamos. Acho que ninguém deveria comer. Então, acho que não vale a pena, né? Então, quer comer um hambúrguer artesanal? Ok, você pode comer na quantidade correta para você e você vai fazer o processo cirúrgico. Eu vou de novo naquela que não existe restrição. Né? Não é um sanduíche que vai causar a inflamação. O que vai causar a inflamação? Uma dieta que tem um potencial inflamatório. Uma dieta rica em caldo quinó, que você coloca lá no tempero, uma dieta rica em açúcar, em biscoito, em sanduíche. Se eu consumo muito esses alimentos, eu tenho uma tendência pró-inflamatória. Em ômega 6, né? Uma dieta rica em alimentos que contêm ômega 6, como amendoim em excesso, por exemplo. Isso pode causar um processo inflamatório. E nesse processo inflamatório intenso, junto com já o processo inflamatório decorrente do trauma cirúrgico, pode dificultar a cicatrização. Pode ser aquelas pacientes que as cicatrizes vão ficando mais grosseiras, que as cicatrizes não vão ficando mais fininhas. Contribui também esse excesso de peso. A paciente tem uma tendência a ter uma glicemia alterada, que também altera no processo de cicatrização. Tudo isso interferindo no resultado cirúrgico. Então, se você quer ter um bom resultado cirúrgico, você tem que aliar o apoio nutricional com o apoio do bom cirurgião plástico. A gente solicita todos os exames pré-operatórios a fim de você ter um bom resultado e você ter satisfação nesse resultado ao longo do tempo. Então, doutora, agradeço a sua presença. Prazer foi maravilhoso meu. Conversar sobre nutrição e cirurgia plástica. Vão ter novos encontros. Se você tem alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje, é só deixar seu comentário, tá? Siga a doutora Thaís nas redes sociais, o Instagram dela vai estar aqui embaixo, tá? Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.